Ouviremos agora o Dr. Bruno Taufner Zanotti. Ele é delegado de polícia do Estado do Espírito Santo, doutorando e mestre em Direitos Fundamentais e é secretário-geral do SINDEPES e também da ADEPOL do Espírito Santo. O tema dele é Da Ditadura à Democracia. Como a relação entre tortura e corrupção influenciou as atribuições dos delegados de polícia após a Constituição de 1988. Gostaria de agradecer o convite para estar nesse honrado evento, ao nosso presidente, da FENDEPOL, Dr. Zé Paulo, e na presença dele eu cumprimento todos os demais colegas, vários delegados aqui do Estado do Espírito Santo. Para mim é uma honra, inclusive vários que foram chefes ou são chefes meus, então isso só aumenta a minha responsabilidade de estar aqui conversando com vocês hoje. E a minha palestra, eu vou tratar basicamente do tema, que é a tortura, a relação entre tortura e corrupção, e de que forma isso contribuiu para as nossas atribuições na Constituinte de 88 e, de certa forma, ainda molda nossa atuação nos dias atuais. Antes de eu começar a minha palestra, eu tinha conversado com o Dr. Zé Paulo, não sei se será possível o sorteio. É possível? Tem. Está sem a relação, Mas não tem problema não, eu deixo o livro com ele depois e ele fará esse sorteio para os que estão na lista, não há no final, sem problema. O livro que eu estarei sorteando para os colegas é esse daqui, Temas Avançados de Polícia Judiciária, um livro publicado pela editora Juspódio. São 3 livros, são 3 obras, e eu estou aqui como coordenador da obra, também escrevi um dos artigos. O colega Rodolfo, que vai palestrar logo após o almoço, também tem um artigo aqui publicado. São vários temas bem interessantes. Eu vou deixar o livro circular aqui para quem quiser conhecer a obra, Por favor. Então, entrando direto agora no tema, da minha palestra propriamente dita, e se eu perguntasse para os senhores se nossa situação funcional atual seria diferente se nós não tivéssemos um histórico muito decorrente da ditadura de violência, tortura e corrupção, se vocês acreditam que haveria diferença na nossa situação funcional hoje. Certamente vocês responderiam que sim, que haveria diferença. Isso acontece por quê? Porque tortura e corrupção são situações que moldaram e contribuíram, de certa forma, para determinadas atribuições funcionais do delegado de polícia. Aquele momento histórico contribuiu decisivamente para o que nós somos hoje. E, certamente, se não tivéssemos esse pesado histórico, a nossa situação seria bem diferente. Isso mostra o quê? Que esse contexto histórico, que esse paradigma de referência histórico, ele foi decisivo para essa situação. E quando eu penso nessa ideia de paradigmas, de modelos de situação histórica, de contexto histórico, me vem à mente um texto do Machado de Assis, que para mim ilustra muito bem esse contexto histórico e que, de modo, esse contexto histórico pode influenciar decisões ainda hoje presentes na nossa carreira. O texto de Machado de Assis é o Ideias de Canário. O que diz, em síntese, esse texto de Machado de Assis? Um cidadão entra numa loja de quinquilharias, de coisas velhas, e lá observa aquela loja, muita coisa antiga sendo vendida, que é, inclusive, administrada por um senhor já de idade. E no canto da loja ele vê um canário sorridente, alegre, que trazia um pouco de luz para aquela cena dessa loja de quinquilharias. E ele chega, se dirige até o canário, esse cidadão, e fica sensibilizado com a situação do canário. Ele chega para o canário e pergunta: Canário, o que é o mundo para você? E o canário, então, responde ao cidadão: o mundo, para mim, é uma loja de quinquilharias, no qual eu sou senhor do meu mundo, eu tenho um servo que me dá comida, que me dá água e que limpa a minha gaiola.
minha vida é a melhor possível, eu estou aqui diante do que o melhor poderia ter sido apresentado para mim. O cidadão fica sensibilizado com a situação do canário, com essa visão míope do que seria o mundo, na verdade, né? E resolve comprar o canário e leva o canário para casa. Chegando em casa, ele coloca o canário numa grade maior, ele coloca o canário perto de um jardim, de onde ali ele consegue ver um céu azul, e o tempo passa. 2 semanas depois, ele novamente pergunta para o canário: canário, o que é o mundo para você? E o canário responde para o cidadão: o meu mundo é muito melhor daquela loja de quinquilharias. Eu tenho uma gaiola muito bonita, de cor branca, grande, consigo daqui ver o jardim, coisa que não era da minha realidade, e consigo também visualizar aqui um céu azul lindo. Mais uma vez, o tempo passa e, por algum motivo, o canário foge. O cidadão fica muito triste e, algum tempo depois, esse cidadão passeando por um parque, ele visualiza o canário novamente. Ele fica feliz que vê o canário, vai até o canário e pergunta para o canário: canário, que bom que você está aqui, senti sua falta e quero saber de você agora. Me responde, o que é o mundo para você? Ele: meu mundo é um céu azul de possibilidades, eu sou o Senhor da minha vida e estou aqui para decidir aquilo que é melhor para mim no meu dia a dia. Esse conto de Machado de Assis ilustra muito bem como que nós podemos evoluir ao longo do tempo e como determinadas situações que nós acreditávamos que era o limite do nosso mundo, nada mais é do que uma referência do passado e que nós podemos muito bem ir além. Nós conseguimos ir além. Só que, depois que o canário responde isso, o cidadão vira para o canário e pergunta: canário, vamos voltar lá para casa. Vamos continuar naquele mundo e continuar naquela vida. Ao que o canário finalmente, que é a última linha do texto de Machado de Assis, responde: esse mundo não mais me pertence, eu estou aqui, eu evoluí. Essa história de Machado de Assis, ela é muito parecida com o que o nosso cargo passou na época da ditadura, o que ele sofreu com as perdas em 1988, e que, de certa forma, isso tem sido resgatado agora nesses anos mais recentes, né? Eu quero trabalhar um pouco com vocês o momento histórico da ditadura, para que a gente possa entender a relação entre o conto do canário e a nossa atuação profissional. Na época da ditadura, a tortura ela era vista como um instrumento de Estado, muitas vezes regulamentado entre aspas, né, e aceito pela estrutura estatal. A ideia da tortura, são 2 lados da mesma moeda. A tortura da época da ditadura, ela resgata uma ideia de Roma antiga muito interessante. Abre aspas: a segurança pública é a lei suprema. Isso foi resgatado pela ditadura da seguinte forma: contra a pátria não há direitos. E essa consequência de contra a pátria não há direitos leva ao segundo lado da moeda da tortura, que todas aquelas pessoas que são, entre aspas, contra a pátria não são cidadãos, eles são terroristas, inimigos e que devem ser eliminados. E essa ideia é que conduz à prática do exército e à prática da polícia, tanto civil como militar, da época da ditadura, e que traz reflexos ainda hoje. A tortura ela é um fenômeno duplo. Para a vítima, sinônimo de dor, de violência física, física e psicológica, enquanto que para aquele que é torturador, a tortura nada mais é do que um exercício regular do direito presente no dia a dia da sua atividade. E aí vocês podem me perguntar, mas como que isso era possível numa época em que existia uma Constituição e com direitos e garantias fundamentais? Historicamente, apontam basicamente o ato institucional número 5, que foi responsável por suprimir direitos e garantias fundamentais. No entanto, mais do que esse ato institucional número 5, nós tínhamos uma verdadeira estrutura montada para garantir a eficácia das investigações, seja qual fosse o método utilizado. E essa estrutura era basicamente
ela trazia basicamente uma ideia de corrupção legitimada pela premiação. Por exemplo, 4 exemplos. Primeiro, a ideia de promoções na carreira. Aqueles policiais que tinham uma eficácia nas investigações, nós tínhamos, portanto, eles alcançavam, portanto, promoções na carreira. E promoção na carreira significa o quê? Prestígio e dinheiro. Por outro lado, também tínhamos gratificações para pessoas que alcançavam determinado objetivo. Gratificações não trazia necessariamente prestígio, mas trazia mais uma vez dinheiro. Nós tínhamos entrega de medalhas de mérito para determinados policiais que conseguiam esses objetivos fixados em lei, né? Então, esse cenário estruturado na época da ditadura proporcionou, entre aspas, uma corrupção legitimada no qual o objetivo alcançado tinha como contraprestação dinheiro e prestígio. Só que isso aconteceu no Brasil na época da ditadura. Se nós vermos relatos históricos por exemplo, Itália e Irlanda, nós vemos sim cenários lá de tortura, tal como aconteceu no Brasil. Só que lá, diferente do Brasil, a tortura ela não foi impregnada no seio policial com tamanha força que foi aqui. Isso acontece por quê? Porque lá as polícias eram bem estruturadas. Diferente do Brasil, que a fraca estrutura ou péssimas condições de trabalho e salariais propiciaram que essas polícias fossem aqui instrumentos da ditadura, né? Então, para que esse instrumento da ditadura funcionasse, a própria ditadura foi capaz de reorganizar todo o funcionamento do Estado em cima disso. Nós temos, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário, onde existia uma forte pressão para fins de arquivar procedimentos de tortura e corrupção envolvendo policiais. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, pelo AI-5, teve 3 ministros aposentados para que os ditadores garantissem a maioria no Supremo Tribunal Federal. O MP ele era direcionado a ignorar perícia e confissões relativas a esse tema. E um outro detalhe muito interessante era que a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, na maioria dos estados, ele não era uma questão estritamente de governabilidade. Era uma questão de segurança pública e que tinha à frente, portanto, o quê? Oficiais do Exército. E isso ainda foi presente após 1988 em alguns estados. E o fato de nós termos à frente da Secretaria de Segurança Pública oficiais do Exército significa que o governador não tinha ingerência no que acontecia ali e a pauta era uma pauta que era direcionada por órgãos superiores do governo federal, ou seja, pela ditadura. E isso influenciou, portanto, o modo como era trabalhada tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. E na Polícia Civil, a situação ainda foi um pouco mais complexa, porque o nosso cargo ele não era precedido de concurso público, ele era uma função comissionada. Então, nós tínhamos muitos relatos de oficiais que ocupavam a função de delegado de polícia, chefiando investigações. E foi assim que aconteceu a introdução dos princípios que regiam a ditadura na nossa Polícia Civil e que ainda hoje, de certa forma, conformam a visão que muitas pessoas têm da Polícia Civil no Estado brasileiro, né? E aconteceu... E como eu falei, essa tortura era frequentemente acompanhada pela corrupção. Nós temos um exemplo que eu quero citar com vocês, um exemplo para mim bem interessante, que foi a Operação Bandeirantes, que é o BAN, que foi legitimada pela Presidência da República em 1969, né? E apesar de ela ter sido regulamentada, ao BAN não foi direcionada uma verba para a sua estruturação. O mais interessante disso é que a AUBAN ela centralizou todo o sistema de segurança pública. Nós temos o exemplo de São Paulo, que é muito interessante.
E a UBAN funcionava da seguinte forma: ela era composta por policiais militares, delegados de polícia, investigadores e escrivães. E sempre que uma delegacia de polícia tinha conhecimento de algum terrorista que era, entre aspas, inimigo do Estado, da ditadura, o que acontecia? Essa pessoa era encaminhada à UBAN, e a UBAN fazia todo o procedimento relativo à investigação e fiscalização do que acontecia em relação a essa pessoa, muitas vezes utilizando de práticas de tortura e até corrupção. Só como eu falei para os senhores, essa UBAN ela não tinha como ser estruturada, não foi dada a ela capital para a estruturação. O que aconteceu? Contou-se naquele momento com o apoio da iniciativa privada, ou seja, iniciativa privada financiando segurança pública. Qual é o problema disso daí? Nós tínhamos, por exemplo, o exemplo da Volkswagen, que entregava veículos para a estruturação da UBAN. Nós tínhamos, por exemplo, o exemplo da Ultragaz, que entregava caminhões, da Supergel, que entregava comidas congeladas, mas mais do que isso, nós tínhamos um grupo de empresários paulistas que fazia, entre aspas, uma vaquinha, né, para que fosse possível estruturar isso daí. E esse grupo de empresários tinha forte influência nessa estrutura policial. O que aconteceu com isso? Foi iniciado um procedimento junto aos policiais civis de venda de segurança pública para pequenos empresários de São Paulo. Esse, para mim, é um exemplo muito emblemático de como capital, corrupção e tortura influenciaram a atuação de policiais que estavam ali localizados na UBAN, e de que, como esse exemplo é muito bem referenciado como um problema histórico ainda presente na memória de muitas pessoas, até porque a ditadura foi pouco mais de 20 anos atrás, né? E, nesse contexto, cresceu a figura do delegado Fleury, muito conhecido, né, da história da ditadura, e que ele ganhou em 1971 a medalha de pacificador por conseguir desarticular inúmeras organizações criminosas, e mais do que isso, ele conseguiu colocar em prática aquela ideia de que para cada policial morto deveriam morrer 10 bandidos. E esse contexto de tortura e corrupção presente foi determinante para estruturar e, de certa forma, desestruturar o nosso cargo em 1988 com a Constituinte. Nós tínhamos o que até 1988? Iniciativa para decretação de mandado de busca e apreensão. Nós podíamos, até 1988, declarar a incomunicabilidade do preso, e nós tínhamos amplo poder de requisição. Requisição não importava em que contexto a ordem deveria ser cumprida. E veio, então, 1988, né? E, como nós todos sabemos, a iniciativa para mandado de busca e apreensão foi embora, hoje é do juiz. O poder de requisição nosso, logo após 88, é farta a doutrina e até a jurisprudência, que ele praticamente foi eliminado, só em uma coisa ou outra muito relativo à administração pública, desde que não houvesse sigilo. E a incomunicabilidade do preso também foi decretada, não foi recepcionada, né, pela Constituição de 1988. Só que, além dessas perdas, houve um ganho muito importante, que foi a necessidade do nosso cargo ser precedido de concurso público. E isso possibilitou que o cargo de delegado de polícia fosse, então, preenchidas por pessoas previamente, pelo menos supostamente, capazes de exercer, já que existe um concurso público. Houve a oxigenação do cargo e profissionais mais bem capacitados passaram a ocupar essa função. Isso reverberou e reverbera ainda hoje um contexto de crescimento no cenário político nacional do nosso cargo. Ou vocês acham que seria possível a aprovação da PEC 443 essa semana, se nós ainda tivéssemos naquele cenário presente antes de 88? Não seria possível.
Não seria, e não seria mesmo. Isso só foi possível diante de uma nova postura que nós temos, diante de uma nova postura que está crescendo. Só que isso não é uma questão de fácil compreensão, vamos dizer assim, né? E por que eu falo isso? Ainda hoje, eu vou citar para vocês 3 exemplos, que para mim são exemplos interessantes, mas preocupantes, de como o nosso cargo ainda é visto principalmente promotores, né, de justiça. Vou citar 3 exemplos. O primeiro é um artigo do Procurador da República, Bruno Freire Calabri. Ele afirma o seguinte, abre aspas, sobre a questão da nossa independência funcional. A razão para que não se tenha conferido na lei ou na Constituição independência funcional a autoridades policiais é bastante simples e, segundo ele, deveria ser bastante óbvia. O Brasil precisou de mais de 2 décadas para superar um regime ditatorial em que instituições armadas atuaram de forma independente, sobrepondo-se ao poder civil. Uma outra citação, Paulo Rangel, conhecido doutrinador. Inclusive, Paulo Rangel ele foi chamado para dar uma palestra no Estado do Espírito Santo, né, pela própria Polícia Civil. Tem até um pouco aí de ironia sobre a situação, né? Ele afirma o seguinte, relatórios de inquéritos policiais são verdadeiras denúncias e sentenças. É o ranço do inquisitorialismo no seio policial. Deveriam se abster a relatar o suficientemente necessário para o conhecimento do MP e juiz, sem falar que alguns sequer defendem a possibilidade de que possamos tipificar o delito em sede de relatório final. E, por fim, para mim é o mais emblemático, deixei para o final por esse motivo, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos do Estado e da União, ao veicularem no Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial o seguinte, abre aspas, a titularidade privativa do MP para a promoção de ação penal diz respeito também a todos os demais procedimentos e processos de natureza cautelar, como se não tivéssemos atribuição para iniciar um pedido de busca e apreensão, uma interceptação telefônica, um pedido de prisão. E isso, inclusive, essa posição, hoje, leva inúmeros procuradores da República, acho que isso até é conhecimento dos senhores, a seguinte situação. Quando o delegado da Polícia Federal, por exemplo, postula um mandado de busca e apreensão, o procurador da República, ele rejeita esse pedido, recebe isso como uma sugestão e ele faz o pedido, ignorando o pedido do delegado de polícia. Então, esse é o cenário, um exemplo do que acontece no âmbito federal e que alguns estados já têm se repetido. Então, é o tipo de posicionamento que nós temos que tomar cuidado, apesar de não estar abraçado pela magistratura, que é que, no final, quem toma a decisão e é o que realmente importa no final. Essa situação me lembra de um outro exemplo que, para mim, é muito interessante. Além de eu lecionar na área de inquérito policial, eu também leciono na área de hermenêutica constitucional e controle de constitucionalidade. Tem um exemplo na área de hermenêutica constitucional que, para mim, mostra muito bem a possibilidade de que determinadas atribuições do passado podem ser, sim, retomadas, sem que nós tenhamos que ficar presos a determinado momento histórico, como querem fazer parecer esses posicionamentos. Como se a ditadura influenciasse ainda hoje a nossa atuação profissional. Qual que é esse exemplo? Ele diz respeito ao poder de interpretação da magistratura. Quando eu trato esse exemplo em sala de aula com alguns alunos, eles têm dificuldade de entender como, em determinado momento histórico, a magistratura, o juiz, ele não podia interpretar. E qual é esse exemplo? Antes da Revolução Francesa, ou seja, na pré-modernidade, nós tínhamos uma situação de que o direito, aliás, a interpretação era uma relação confusa entre direito, costume, moral, religião e manutenção de diferenças de castas sociais. Ou seja, um juiz, nesse período histórico, ele não podia decidir contrário
a uma situação que colocasse em conflito o clero e a nobreza com a burguesia. Ele deveria manter essas diferenças sociais. O direito não era libertador, ele tinha por finalidade manter essas diferenças sociais. Veio então a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, querendo dar uma resposta à monarquia, querendo dar uma resposta a esses abusos pelos órgãos detentores de poderes, o que a monarquia faz? O que a Revolução Francesa faz? Ele tira do magistrado a possibilidade de interpretar. Foi criado, em razão disso, na França, o Tribunal de Cassação. O Tribunal de Cassação não era um órgão do judiciário, ele era um órgão do Poder Legislativo, um órgão político do Poder Legislativo. E sempre que um magistrado tinha dúvida sobre interpretação, sobre aplicação da lei, ele deveria fazer o quê? Recorrer ao Tribunal de Cassação e perguntar a ele a melhor interpretação. É por isso que nessa fase desse Estado francês, que é conhecido também como Estado liberal, ficou muito clara a ideia de que o juiz era a boca da lei. Uma frase até hoje conhecida, né? Juiz como boca da lei. Só que notem que essa restrição completa interpretativa, ela caiu por terra por ocasião da Primeira Guerra Mundial, com a ascensão do Estado Social, com a ascensão de direitos sociais, com uma preponderância do direito público sobre o privado, e a interpretação que foi retirada do poder do juiz, ela foi reincorporada. E agora nós temos como expoente nesse período Hans Kelsen, nós temos o Hart, do direito norte-americano, e eles afirmam o seguinte, que o juiz tem o poder de interpretar, um poder discricionário de interpretar. Leia-se conveniência e oportunidade para o juiz escolher, no caso concreto, qual é a melhor vertente a interpretar. No Estado Democrático de Direito, após a Segunda Guerra Mundial, essa ideia foi um pouco mais à frente. E nós temos expoentes aí como Ronald Dworkin, Robert Alex, Habermas. No Brasil nós podemos citar Marcelo Catoni, podemos citar Lenin Streck e inúmeros outros. E essas pessoas defendem agora que a interpretação não é só atividade do juiz, ela é condição de possibilidade para a atuação judicial. Não é possível falar em atuação judicial sem interpretação. E agora uma interpretação voltada para direitos fundamentais, voltados para a democracia, voltada para a consolidação do Estado democrático de direito. O que eu quero mostrar para vocês com essa breve passagem histórica? Notem o seguinte, a interpretação que era utilizada para fins escusos, foi retirada da atribuição do juiz, mas, em razão do contexto histórico, da evolução da história, ela não só foi incorporada à atuação do juiz, mas como hoje é vista como verdadeira condição de possibilidade para exercício da magistratura. Por que eu citei esse exemplo com vocês? Quando eu falei do conto de Machado de Assis, ele mostra como é possível a evolução ao longo do tempo, a depender do contexto no qual o canário está envolvido. E a mesma coisa aconteceu com o magistrado. O contexto histórico, Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito, foi determinante para consolidar o modo pelo qual aquele poder era exercido. E quando trazemos isso para o nosso cargo, para o cargo de delegado de polícia, isso é exatamente o que está acontecendo hoje, meus amigos. E explico por quê. Nós tínhamos na ditadura um contexto histórico que determinava o modo pelo qual a atuação se daria. E aí, repito mais uma vez que nunca é bom deixarmos de repetir. Leia-se corrupção, leia-se tortura, investigações direcionadas, tratamento de pessoas como terroristas e não como cidadãos. Esse contexto histórico contribuiu para a Constituição de 88 e a perda de inúmeras atribuições nossas, como eu coloquei. Só que a questão de nós estarmos reestruturando o nosso cargo é o que possibilitou um novo horizonte de possibilidades para a consolidação da nossa carreira hoje. Nós podemos pegar como exemplo o poder de requisição, que antes de 1988, o poder do delegado de polícia de requisição era amplo e restrito. Logo depois houve uma considerável restrição ao modo como esse poder era
exercido. Só que o que acontece? Nós tivemos inicialmente jurisprudências, principalmente do sul do país, que possibilitaram o delegado de polícia fazer requisição de dados objetivos, dados cadastrais, de empresas de telefonia, como hoje diversas empresas já enviam esses dados para a gente sem necessidade de autorização judicial. Algumas ainda relutantes, é verdade, mas algumas já enviam, e isso é uma questão de evolução e mudança do pensamento. E essa jurisprudência, que logo em seguida foi presente muito forte na Lei 12.830 e logo em seguida na Lei 12.850, mostram como um poder que em determinado momento era utilizado de forma arbitrária, foi possível evoluir ao longo dos anos e, mais uma vez, ser reincorporado à nossa atividade, agora já com previsão legal, aceita pela jurisprudência. Então, mostra como determinados equívocos do passado podem ser resgatados e possíveis de ser novamente aplicados dentro do novo contexto agora de democracia, de proteção aos direitos fundamentais e de proteção a essas pessoas, né? E mais do que isso, nós temos hoje, como palestrante anterior de mim, que palestrou antes de mim, colocou muito bem, a questão da independência funcional dos delegados de polícia, coisa que era praticamente inimaginável logo após 88, hoje já está se consubstanciando em determinadas constituições estaduais, apesar de ter sido vetado na Lei 12.830. A independência funcional é uma questão bem interessante. E eu cito aqui o exemplo da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que hoje já tem uma posição consolidada de que não cabe à Corregedoria da Polícia Civil adentrar no poder decisório do delegado de polícia. Pergunto para vocês, se um magistrado erra, o CNJ vai entrar no poder decisório dele? Não vai, meus caros. É o Código de Processo Penal que vai determinar o melhor procedimento. Se um delegado erra, e ele pode errar, ele é humano, é a corregedoria ou algum órgão correcional que vai chamar a atenção dele? Não pode, nós temos independência funcional, a corregedoria não pode adentrar no poder decisório do delegado de polícia. É o Código de Processo Penal quem vai mostrar como mudar isso. E esse posicionamento da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, do qual eu orgulhosamente faço parte, tem sido nesse sentido, e mais do que isso, no sentido de orientar promotores, policiais militares, juízes, acerca dessa posição da Corregedoria da Polícia Civil, de como eles devem proceder para que não haja mais essa comunicação à Corregedoria. É lógico que, se estivermos diante de um caso de corrupção, de prevaricação do delegado de polícia, não é essa posição da Corregedoria que vai servir para garantir esse posicionamento. Não é. Esse delegado será assim investigado. No entanto, não havendo essas hipóteses, não cabe à Corregedoria adentrar. Esse tipo de posição era inimaginável logo após 1988, porque nós precisávamos corrigir distorções existentes no nosso sistema. E mais do que isso, quando nós temos ainda o crescimento da nossa atividade, como, por exemplo, o delegado conciliador, que já está presente no estado de São Paulo, com uma louvável iniciativa, estamos tentando implementar no estado do Espírito Santo, e mais do que isso, não precisamos de uma lei para implementar isso. Se a lei vier, que ela só conforme o que aconteceu, mas nós temos que implementar isso nos estados da federação. Nós temos um projeto de lei que está caminhando bem, que concede medidas cautelares de ofício pelo delegado de polícia, sem necessidade de autorização judicial. São essas questões que agregam valor ao nosso cargo e que merecem ser pauta de luta junto ao Congresso Nacional, como foi a PEC 443 essa semana, né? Inclusive, o colega delegado Rodolfo, que esteve lá nessa luta, junto com o presidente da federação, né? Numa louvável iniciativa, e aos colegas que, porventura, eu desconheço, que estiveram lá, mas deixo já os meus parabéns. Então, esse cenário que está se desenvolvendo hoje mostra muito bem o avanço do nosso cargo. E só para um último exemplo, é a questão do poder de requisição do Ministério Público, que já temos alguns pareceres, inclusive lá na Corregedoria do Estado do Espírito Santo, como ele não é simplesmente obrigatório em todas as hipóteses.
ele pode ser refutado pela autoridade policial, desde que devidamente fundamentado, por óbvio, como tudo deve ser quando nós decidimos. Se ele for meramente protelatório, se ele não tiver com finalidade de um inquérito policial, mas for incidir em uma atividade de meio, como relativa a uma sindicância, poder requisitório do MP não incide em questões administrativas, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro, como se observa pela própria literalidade do dispositivo constitucional, né? Então, são essas questões que merecem uma reflexão maior pela nossa carreira, né? Então, é dentro desse contexto que o nosso cargo está crescendo, está cada vez mais se consolidando no cenário nacional. E agora nós vemos, também no cenário nacional, uma maior valorização no combate à corrupção. Se essa é a crista da onda, nós também temos que surfar. Nós temos que pegar carona, divulgar o nosso trabalho contra a corrupção. Nós estamos vendo um incessante trabalho do Ministério Público, não à corrupção. Nós também estamos fazendo um trabalho bacana sobre isso. O exemplo que eu sempre dou é o Estado do Espírito Santo, mas porque eu sou de lá, né? Nós temos inúmeros cartazes, delegados de polícia unidos contra a corrupção. Isso teve um impacto muito bacana perante a sociedade, e é nesse caminho que nós temos que seguir, meus caros. Então, só para finalizar a minha palestra, não quero me alongar muito mais, né? Então, meus caros, tal como o caminho percorrido pelo canário em Machado de Assis, o Estado democrático de direito é um processo em constante construção e preocupado com a consolidação de suas premissas, tais como o respeito aos direitos fundamentais, tais como a institucionalização de procedimentos democráticos. Meus caros, e aqui eu proponho para vocês, participar ativamente desse processo de consolidação do Estado Democrático de Direito é a proposta que cada um de nós temos que estar inseridos. Não podemos viver à margem dessa situação. Nós temos que ser parte ativa desse processo de consolidação da nossa carreira no Estado Democrático de Direito para fins de proteção de direitos fundamentais, combate à corrupção e combate à tortura. Esse é o recado que eu queria passar para os senhores. Esse é o pequeno debate que eu queria fazer com os senhores. Agradeço muito essa presença até aqui, muitos já com fome, provavelmente, né? Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento. Doutor Bruno, permaneça aqui na frente, por gentileza. Eu vou convidar o doutor Cláudio Marques para agraciá-lo com a medalha e diploma delegado de polícia Ismael Benedito do Nascimento. Agora quem fala conosco é Dr. Bruno Taufner Zanotti, delegado de polícia no Espírito Santo. Ele falou aqui no segundo encontro de delegados de polícia em Foz do Iguaçu sobre a relação entre tortura e corrupção na ditadura em relação com o cargo de delegado de polícia. Doutor, seja bem-vindo aqui na TV Com Foz. Vamos falar agora desse momento, um momento de corrupção, inclusive, que está acontecendo no Brasil, que está vindo à tona, né, pela mídia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui conversando com você, com os telespectadores. E o tema da minha palestra realmente foi esse, a relação entre tortura e corrupção na época da ditadura e de que forma essa relação influenciou o cargo de delegado de polícia na Constituição de 88 e de que forma essa imagem do delegado está sendo resgatada desde então, em especial nos dias atuais, exatamente no combate à corrupção e à tortura e à proteção dos direitos fundamentais. Doutor, houve um avanço, então, diante do seu discurso, desde a Constituição de 88, quando foi mudada?
sem dúvida houve um avanço considerável. Em 88, os delegados de polícia, perdemos algumas atribuições do cargo, né? Mas algumas dessas atribuições foram resgatadas recentemente com a Lei 12.830, com a Lei 12.850, com a consolidação da ideia da independência funcional pelo delegado de polícia, com a possibilidade do delegado de polícia requisitar dados objetivos, dados cadastrais de empresas de telefonia sem a necessidade de autorização judicial. Então, isso é um resgate do cargo muito propiciado pela postura atual dos delegados de polícia. O senhor falou também na sua conferência, na sua palestra, sobre a independência funcional do cargo de delegado. Exatamente, isso é uma questão vital para o cargo, né? Praticamente uma questão que logo após 88, em razão da tortura e da corrupção ocorrida na época da ditadura pelos ocupantes do cargo, que seria inviável logo após 88, mas hoje é uma questão consolidada. Por exemplo, não cabe à Corregedoria da Polícia Civil, não cabe à Polícia Militar, ao Ministério Público e eu mesmo ao Poder Judiciário questionar determinada posição tomada pelo delegado de polícia. Da mesma forma que o magistrado se equivoca e o Código de Processo Penal tem que mostrar o melhor caminho a ser percorrido, igual posição deve ser conferida ao delegado de polícia. Quando o delegado erra, o Código de Processo Penal deve mostrar o melhor caminho, sem possibilidade de uma intromissão da Corregedoria, de um questionamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Esse segundo encontro aconteceu aqui em Foz do Iguaçu e agora o próximo vai ser no seu estado. Como é que você espera recebê-los lá? Nossa, para mim vai ser uma grande honra receber um evento dessa grandiosidade, dessa magnitude no meu estado, o estado do Espírito Santo, né? Então estaremos lá de braços abertos, esperando não só os delegados de polícia, mas todos aqueles que de certa forma estão participando desse evento e desde já deixo o meu agradecimento e espero contar com a presença de todos vocês no estado do Espírito Santo. Doutor, este encontro, ele vem assim consolidar e vem trazer mais uma abertura entre os delegados nessa discussão e também entre a corrupção e as situações que acontecem dentro do cargo de delegado de polícia? O evento, como o evento por si só, pela sua grandiosidade, é uma possibilidade ímpar de aproximação da classe de diversos estados e um diálogo mais próximo entre os delegados de polícia e, mais do que isso, uma possibilidade de articulação entre essas pessoas no que diz respeito ao combate a questões como corrupção e a tortura, que apesar de ainda hoje vermos essa situação presente não só na polícia, mas também no Poder Judiciário, no Ministério Público, no própria estrutura estatal, né? Então é uma possibilidade aqui de conversarmos sobre isso e buscarmos ferramentas para acabar com essas mazelas tão presentes na nossa sociedade. Obrigada e sucesso para vocês. Eu agradeço a participação e muito obrigado, um grande abraço.